Olá pessoal, mais uma videoaula. Essa videoaula eu vou esclarecer aqui é, a correção da prova, né? Vou fazer a correção da prova que foi aplicada. Elaborei uma prova simples, porém muitos alunos aí tiveram dificuldade, as notas foram baixas. Então eu vou criar essa videoaula, criar os comandos e ao mesmo tempo esclarecer algumas dúvidas aí, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta é para criar uma base de dados chamada escola. Então a gente utiliza o comando create, database, né, que é a base de dados, escola. Eu vou gerar direto no script lá, para a gente acompanhar passo a passo aqui. Ó. Criei uma base de dados chamada escola, o comando foi bem sucedido. A segunda questão é escreva o comando para utilizar essa base de dados. Então é o use escola. Muito simples, né? Questão dada. Pronto. Criei a base de dados, estou utilizando a base de dados. Tudo que eu venho a fazer aqui é dentro dessa base de dados aqui. Então, a terceira questão é escrever o comando para criar duas tabelas, tabela aluno e tabela disciplina. Tendo uma observação, tudo que for jogo da velha é chave primária. Tudo que for o e-comercial é chave estrangeira. Então, na tabela aluno, existem 4 atributos. Na tabela disciplina, também existem 4 atributos. Mate aluno, tá? Vai ser chave primária da tabela aluno. Código da disciplina vai ser chave primária da disciplina. E mate aluno na tabela disciplina vai ser chave estrangeira da tabela aluno. Eu vou criar os comandos aqui da tabela. Gerar aqui no prompt de comando aqui. Ó, primeira tabela foi criada. Lembrando aqui que o mate aluno eu já defini como chave primária. Vou criar a segunda tabela. Ó, criei a segunda tabela, comando sucedido. Muitos alunos vieram me perguntar como que a gente definiria, né, define uma chave estrangeira direto na criação da tabela. Então, aqui eu criei a tabela e já defini a chave estrangeira dela. Como que a gente faz? Observe aqui que eu criei um atributo chamado matealuno, diz que é diferenciando esse matealuno da tabela aluno, tá? E vou dizer que esse atributo ele vai ser uma chave estrangeira da tabela aluno, tá? Do atributo matealuno. Por que eu botei diferente o nome e não botei igual, tá? Vai haver momentos que se a gente deixar os atributos com o mesmo nome, vai haver momentos que a gente vai utilizar seleções e vai retornar uma ambiguidade, ou seja, a seleção vai dizer, tá? O programa vai dizer que existe o mesmo nome para o mesmo atributo, tá? Então, convém, quando a gente criar as tabelas, a gente já deixar os nomes dos atributos diferentes, tá? Mesmo que ele seja referenciando a outra tabela. Um exemplo aqui, eu deixei na tabela aluno, o nome do aluno, o nome do atributo está nome. E na tabela disciplina, o nome também está nome. Por que eu fiz isso? Justamente para mostrar futuramente, vai ter uma questão lá na prova, que vai pedir para a gente fazer uma seleção, onde vai gerar essa ambiguidade se os nomes estiverem iguais. Então, eu já deixei igual para justamente mostrar a vocês aqui como eliminar essa ambiguidade, tá? Primeiro passo para eliminar eu já falei, mas existem outros caminhos. Bem, aqui eu criei a chave estrangeira, observe que eu criei o atributo, coloquei o for key, eu não preciso adicionar o add aqui, de adicionar, porque eu já estou criando a tabela. Então, ó, for key para quem? Para mate aluno disciplina, fazendo referência a que tabela? A tabela aluno, mas que atributo? Ao atributo mate aluno, que é a chave primária, correto? Na quarta questão, ele pede aqui para eu alterar, tá, a nota do aluno que tem um código igual a 20. Tá? No meu caso aqui eu botei 20, tá? Porque a minha tabela está com código lá igual a 20. Então, para eu fazer isso, eu tenho que inserir os dados. Eu vou inserir os dados na minha tabela lá. Vamos ver se ele vai inserir direto.
Pronto, inseri os dados todos. Então, a minha tabela está com dado inserido lá. Vamos ver se está correto. Tá? Tá todos os dados inseridos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma seleção para conferir se esses dados foram inseridos. Bem, ó, na tabela aluno eu tenho 4 alunos, tá? E registro de 4 alunos. Agora eu vou ver o que tem na tabela disciplina, para justamente eu ter noção do que eu vou pesquisar aqui. Na tabela disciplina, eu tenho 3 disciplinas, tá? Teve uma disciplina aqui que não entrou, deixa eu ver aqui. Disciplina algoritmo, a 10. Deixa eu ver. A disciplina que não entrou foi algoritmo, banco de dados, matemática. Porque tem aspa dupla aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ele vai entrar agora. Ok. Vou dar um select e a disciplina vai estar aqui matemática, tá? Porque eu estou querendo visualizar o que tem de registro na minha tabela, para justamente mostrar a vocês essa quarta questão. Ele quer, na tabela disciplina, onde tem a nota e o código do aluno, porque já gerou a chave estrangeira, já fez um relacionamento, o aluno que tem o código da disciplina igual a 20, a nota dele tem que ir para 8,5. Vamos ver na tabela quem é o aluno. Código da disciplina igual a 20, tá? É o aluno. Código da disciplina, o nome da disciplina, a nota. No caso aqui, se eu quiser saber o aluno, é o aluno 2. O 2 é o Romário Alves. Então, o Romário Alves, ele tem uma nota 7. Tá? Código 20, nota 7. Essa nota, ela tem que ser alterada para 8,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o comando update, disciplina, e vou dar uma condição, onde essa nota só pode ser alterada pelo... Vou atualizar a tabela disciplina, tá? Vou setar a coluna nota, onde tem que ser igual a 8,5, e dar uma condição. Essa nota só pode ser 8,5, tá? No código da disciplina igual a 20. Vamos ver se ele vai fazer. Houve um erro aqui, porque é notas, tá? O único erro que teve aqui é porque é notas, ó. A coluna é notas e não notas, como está aqui na tabela. Aqui eu criei a coluna como notas. Então aqui eu tenho que alterar e botar notas depois. Então, mas o comando foi bem sucedido. Agora eu vou chamar um select from disciplina e vou olhar no código 20 se a nota dele foi alterada. Foi 8,5. Então o comando foi bem sucedido. A questão seria essa, correto? Na quinta questão, ele pede aqui, ó, criar um comando que altere o atributo telefone da tabela aluno para fone. Vamos voltar aqui no comando, ó. A minha tabela, deixa eu chamar a tabela aluno aqui. A minha tabela aluno, existem 4 atributos. O terceiro atributo chama telefone. Ele quer que esse nome de atributo aqui, tá, seja alterado. Em vez de ser telefone, fique só fone. Qual comando a gente vai utilizar? Vai utilizar esse comando aqui. Alter de alterar, table a tabela, o nome da tabela, change, indicando a mudança. Ele vai pegar o atributo, o nome do atributo atual
e vai alterar pelo que você colocar após esse aqui. E o tipo dele, é importante botar o tipo. Tá? Eu vou criar o comando aqui, eu vou ver se isso vai ser bem sucedido. Lembrando que aqui falta um ponto e vírgula. Ó, alterar a tabela aluno, tá? Trocar o atributo que chama telefone para fone, com tipo 15, vai achar 15. Bem, query ok, bem sucedido. Eu vou dar um select agora e a gente pode observar que onde estava telefone foi para fone. Isso seria a quinta questão. Então, se vocês observarem, a prova está muito fácil, tá? Era só uma questão de prestar atenção e antes ter feito os exercícios que eu havia dado em sala de aula. Vamos lá, a sexta questão é criar um comando, criar um comando para adicionar um novo atributo na tabela disciplina. Aqui já vai mudar a estrutura da tabela. Se na minha tabela disciplina eu tenho 4 atributos, ele na questão aqui, ele quer que você adicione mais um atributo, chamado carga horária, e botou o tipo dele. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o alter table também. E agora eu vou ver se... Aqui deu bem sucedido, quero ok. Agora só vou conferir. Tá? Olha o que ele fez. Ele chamei a seleção da tabela. A tabela aqui em cima estava com 4 atributos. E aqui embaixo, se você observar, ele criou já a coluna carga horária. Porém, criou como tudo null, porque não tem nada inserido de registro em carga horária. Mas a pergunta, tá? No caso, a pergunta é... Tá corretíssima, aliás, a resposta está corretíssima referente à pergunta. Tá? Ele não está pedindo para inserir dado nenhum, ele só quer que você crie o comando que insira o atributo. Ele não está pedindo para inserir dado nenhum nesse atributo. Então, ó, corretíssima. Seria o alter table, de alterar a tabela de disciplina. ADD, de adicionar o quê? Uma coluna, chamado o nome da coluna e o tipo dela. Questão correta. Na próxima videoaula, tá? Que vai ficar muito grande essa videoaula, eu vou criar outra, respondendo as outras questões que vai demorar mais um pouco, tá? Então me aguardem aí que eu já vou criar outra videoaula e vou postar aí para vocês, referente à correção da prova. Até lá, galera.